Olá, internautas, nós estamos de volta com mais um G5 Entrevista, sempre trazendo um assunto muito interessante para você. O nosso assunto de hoje ele é mais técnico, mas é de extrema importância para você que acompanha a política, para você que votou e elegeu o seu candidato a prefeito nos municípios de Goiás. E é por isso que o nosso entrevistado de hoje é o advogado especialista em direito eleitoral, Danúbio Remy. Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Já acho que é a terceira ou quarta vez que eu te entrevisto já. É sempre uma grande oportunidade. Esse veículo que é um dos melhores veículos de comunicação do estado de Goiás, sempre levando informação, sempre conectando a população à política. É uma satisfação, Rafael, estar aqui com vocês, a todos os telespectadores aí da internet e do nosso podcast. Bom, e nós vamos falar sobre transição municipal. Muita gente desconhece o que é uma transição. Você que elegeu o prefeito aí no seu município, provavelmente está ouvindo falar de uma equipe de transição que discute os problemas e as soluções para a cidade. Aqui em Goiânia, especificamente, Danúbio, a gente tem escutado falar muito nisso porque está havendo aí alguns ruídos entre a equipe de transição do Sandro Mabel, que foi eleito prefeito de Goiânia, com a equipe de transição do prefeito Rogério Cruz, que é o atual prefeito, que deve deixar o mandato no próximo dia 31. Eu gostaria que você começasse explicando pra gente aqui no podcast, justamente o que está sendo debatido nessas equipes de transição, usando o Goiânia, por exemplo, neste momento aqui tão conturbado da política. Bom, primeiramente, a gente precisa entender que transição é um instrumento da democracia e é uma técnica jurídica e administrativa de passagem de governos. Ou seja, a administração pública ela é primada primeiramente pela continuidade da administração pública, continuidade das atividades, principalmente daquelas essenciais: educação, coleta de lixo, saúde e algumas outras atividades são consideradas, além de direitos primários, são considerados direitos essenciais à população. Então não é crível que na democracia, que é regido também pelo instrumento da alternância do poder, o princípio da alternância do poder, não haja entre um governo e outro, independente dos vencedores, uma transição comportamental administrativa. É o momento que nós estamos ocorrendo. Na legislação federal, no âmbito federal, nós temos uma legislação específica que regimenta o funcionamento dessa transição, criando inclusive o gabinete, criando inclusive cargos, funções para o funcionamento dessa transição de governo, que é muito interessante essa legislação. No estado de Goiás, no âmbito do município, nós não temos essa legislação. Então, por simetria, o Tribunal de Contas dos Municípios do estado de Goiás, TCM, criou a instrução normativa, hoje a de número 011, IN 011/2024, em que estabelece as regras para aquele governo que esteja deixando possa passar as informações e garantir a continuidade administrativa àquele governo que estará entrando no dia 1º de janeiro de 2024. E quais são essas regras, Danúbio? Primeiramente, a transição de governo, ela passa por um princípio de que o governo que esteja entrando tome conhecimento das ações, das administrações, dos contratos, das informações do governo. É um direito do prefeito eleito, da equipe do prefeito eleito, ter acesso às informações. Ter acesso às informações, porque no dia 1º, à meia-noite, nós já temos responsabilidades. Então, a primeira regra é passar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o PPA, passar todas as leis orçamentárias para que o próximo prefeito saiba qual é o orçamento que ele deverá trabalhar. Isso primado também pelo princípio da legalidade, que é um dos princípios lá estampados no artigo 37 da Constituição Federal. Então, essa passagem de informações contábeis, de controle interno, de pessoal e de contratos, elas são essas regras primordiais. Depois elas vão sendo trabalhadas questões temáticas. Então, os contratos, por exemplo, quais contratos serão aditivados, né? Nós temos que imaginar que no dia 31 nós temos Ano Novo. Né? Nós temos festa de Ano Novo. Qual que é a escala dos profissionais que estarão nos CAIs, por exemplo, estarão nos hospitais? Esses contratos, eles devem ser aditivados agora, no mês de dezembro, certo? Porque os contratos
administrativos, eles devem ser aditados, os seus aditamentos, dentro do exercício deles, a não ser que você faça um novo contrato. Então, não é crível que você fique ali do período da meia-noite até a posse do prefeito eleito, sem aditivar os contratos, sem ter contratos com esses profissionais de saúde, por exemplo. Então, as regras básicas é essa passagem de documentação das leis orçamentárias, do índice de pessoal, e pode ir muito além, que é o que nós estamos assistindo aqui em Goiânia. Até parabenizo muito o prefeito eleito que está indo adiante. Evidentemente que o prefeito eleito, ele não tem a capacidade ativa de ser mandatário. Ele só vai ser prefeito a partir Na verdade, ele só recebe as informações. Apesar da gente estar vendo agora dois prefeitos praticamente no cargo, porque a questão da saúde, por exemplo, a falta de leitos de UTI. Agora, eu acabei de receber uma informação aqui de que o Mabel conseguiu 36 leitos de UTI para Goiânia. Mas ele não tem o poder de chancelar isso, ele tem o poder de conversa, correto? Exatamente, ele tem um poder de requerimento, de conversa, e aí com o suporte, no caso de Goiânia nós estamos vivendo já uma outra situação, né? Nós estamos Atípica, aqui né? falar de 246 municípios do estado de Goiás, com esse órgão de comunicação, com esse veículo de comunicação aqui que leva essa informação para todo o estado de Goiás, mas a gente tem que separar a situação de Goiânia, que é uma situação totalmente diferente de qualquer outra no estado de Goiás e no país. Estamos vivendo uma calamidade pública. E aí, na situação de calamidade pública, o bom gestor, ou o próximo gestor, ele não pode ficar de braços cruzados. Nós estamos falando de uma cidade em que está morrendo pessoas à espera de um leito de UTI. E aí, o próximo prefeito vai esperar, falar que não tem responsabilidade nenhuma, esperar chegar dia 1º para ter os festejos de final de ano, quando Como se nada estivesse acontecendo, aumenta o número de acidentes, mais aumenta números de necessidade da saúde pública para poder achar a solução. Não tínhamos o problema, agora vamos achar a solução. Então tá corretamente, né? Eu acho que o poder político é para isso, ele está atrás, não está sozinho nisso. O governador está amparando o nosso próximo prefeito de Goiânia, os parlamentares. Eu vi aí uma junção, até muita infelicidade, Rafael. Apenas parlamentar de um partido político e um senador de um partido político que não cedeu e não estendeu a mão para Goiânia. Adriana Corse acabou de estender a mão. E ela é a terceira colocada para ajudar o Mabel em questão da saúde. O senador Jorge Cajuru 70 milhões, né? 70 milhões para a capital. Então, isso aqui é uma... Gente, nós estamos falando de Goiânia, não é de quem venceu as eleições. E engraçado aqui, é uma crítica, mas a gente está falando de realidade. O partido que ficou em segundo colocado, que se colocava como uma solução para a Goiânia, diferenciada do sistema, enfim, até o momento não se pronunciou sobre a crise em Goiânia. Não se pronunciou, não se manifestou. E está colocando a responsabilidade no colo, como se fosse assim: olha, vocês escolheram, eles que se viram. Não, cadê a responsabilidade? Era o que se questionava nas eleições. Então, assim, é um absurdo, né? Aí a gente precisa voltar a questionar aquela parcela de 40% da população que ainda queria colocar a administração da cidade nas mãos desse tipo de personagem ou de personalidade política. Parece que só olha para o próprio umbigo, né? Evidentemente, e nós estamos falando de um partido que possui 30% do Senado, representatividade do Estado. Muito grande. Possui 25% da representatividade junto ao governo federal. E possui, porque nós temos 4 deputados desse partido, dos 17, veja bem, e nós temos aí 4 deputados estaduais, que representam 10% da representatividade. E lembrando que foi um dos partidos que fez a terceira maior número de cidades, né? Sim, de prefeituras. Mais de 20, ou seja, mais de 10% da cidade, do estado, é governado por esse partido político. Então, assim, a gente tinha que chamar a responsabilidade. É aquilo que o governador falou: olha, a gente vota em pessoas, não vota em número, exatamente por causa disso. Porque dentro desse partido, e é importante que se fale, existem pessoas sérias, existem pessoas preparadas, existem pessoas com responsabilidade.
Como, por exemplo, eu cito aqui o delegado Eduardo Prado, por exemplo, é um excelente parlamentar, tem cuidado muito, e outros, tantos outros. Aí vamos, se for falar de partido, aí Daniel da Grobon, municipalista, excelente parlamentar, e tantos outros. Então, assim, a gente também não pode ficar rotulando partido aqui por causa de uma situação isolada de algumas pessoas e da cidade de Goiânia. Exatamente. Você falou, nós vamos falar do estado inteiro. E realmente, só que tem alguns exemplos que podem estar acontecendo em algumas cidades de Goiás e até do Brasil, que a gente talvez não saiba. Então eu vou usar aqui Goiânia como exemplo. Nós tivemos o problema da LOA. O prefeito Rogério Cruz comunicou à Câmara e também à equipe de transição do prefeito Mabel de que a LOA a arrecadação do município seria em torno de 10 bilhões de reais em 2025, mas encontraram um furo aí de bilhões, né? Nessa proposta do Rogério Cruz. Quando a atual administração passa algum tipo de informação falsa para essa equipe de transição, que depois encontra, por exemplo, esse furo como foi encontrado aí na LOA, qual que é a punição? Tem uma punição para isso? O que acontece? É uma situação interessante, a gente tem que ver toda a conjectura da situação da administração municipal de Goiânia. Primeiro, a lei orçamentária anual é aquela projeção de arrecadação. Como eu falei aqui no início, nós somos regidos, a administração pública é regida pelo princípio da legalidade. Então o prefeito, ele vai trabalhar com aquilo que é aprovado pelo Poder Legislativo. A discricionariedade, a capacidade do Poder Executivo parte da lei, né? Então a lei é o que vai falar onde vai ser empregado os gastos públicos. Agora nós estamos falando de uma administração que você tem dificuldade de emitir nota fiscal. Nós estamos falando de uma administração que nós estamos nos pleno século XXI, na era digital, e os processos não andam. Nós estamos falando de uma administração que não se comunica uma área com a outra, e quando acontece escândalos, igual aconteceu na Comurg, na CEINFRA, na educação, e agora recentemente chegando na saúde com a prisão, nós estamos falando da prisão de diretor financeiro, secretário de saúde e mais o secretário executivo de um órgão que desses 10 bilhões que nós estamos falando aí é responsável por gerir 15% desse valor, né? Então esse furo eu vejo que é mais um instrumento e uma demonstração de incompetência e irresponsabilidade desse prefeito que está aí, dessa administração calamitosa. O furo que nós temos hoje é na história de Goiânia, que foi administrada por Nion Bernardes, por Iris Rezende, né? Que inclusive falaram que vão entregar uma administração melhor do que a do Iris, né? Nós estamos com um furo na história da nossa cidade, que eu espero muito que seja corrigida agora com o próximo prefeito. Agora, quanto à responsabilização, evidentemente, cabe, se for demonstrado o dolo, né? Porque a nova legislação, com a alteração da 8429/92, que é a Lei de Probidade Administrativa, o elemento dolo é essencial para a configuração da improbidade. Aí caberá a crime de responsabilização, não dá tempo mais, porque ele já está saindo da administração, seria uma improbidade administrativa. Mas dentre tamanhos os problemas que nós temos aí na cidade, eu não vejo uma responsabilidade de quem já teve a resposta que nós esperamos, que é nas urnas. A população disse não a esse modelo. E um não muito grande, e inclusive. A esses governos. E como você está falando, é um não. Um não que é um não de verdade, né? Assim, não quero. A população não quer esse governante, não quer os aliados desse governante. A população não quer Denis Pereira. A população não quer essas pessoas, não quer Polara, não quer esse modelo que nós tivemos e foi enfrentado em Goiânia nos últimos anos. Uma transição mal feita, quais são os reflexos na futura administração? Uma transição mal feita, você vai quebrar, a priori, a continuidade administrativa, né? Nós estamos falando dos defeitos até agora. Mas será que
não tem tantos projetos que sejam bons, não tem atividades que não sejam parados, positivas, né? Ou parados, obras que serão continuadas. Por exemplo, vamos pegar esse BRT. Então, a transição mal feita, ela vai paralisar o serviço público, ela vai causar um prejuízo à continuidade administrativa e, consequentemente, à administração pública, a essa continuidade. E aí nós vamos chegar ao prejuízo ao erário, ao enriquecimento ilícito, vamos chegar numa série de situações. Então a transição ela é essencial para que haja continuidade administrativa. Eu vou até fazer um questionamento, porque há muita discussão nesse momento, principalmente sobre contratos sem licitação, que são feitos no final de gestão, no apagar das luzes. Qual que é a responsabilidade, por exemplo, de uma equipe de transição diante desse? Porque a gente sabe que o prefeito eleito não tem poder, quem comanda é quem está com a caneta, né, no cargo. O que a equipe de transição pode fazer para poder assegurar que, por exemplo, contratos como esse não sejam assinados no apagar das luzes e que possam dificultar aí a gestão no próximo ano? Porque o prefeito eleito ele trabalha com o orçamento aprovado pela administração, que vai se tornar passada. Rafael, nós temos um liame aí, um hiato, entre a comissão de transição, de que ela não pode gerir dentro do exercício do mandato e do poder de outro chefe de poder de outro mandato, né? Porém, eu posso citar situações claras que está acontecendo no estado de Goiás. Nomeação de concursados, por exemplo, exatamente, no final de mandato. Primeiramente que a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela veda gastos nos últimos 180 dias de mandato que comprometam o exercício posterior. Então, há a fiscalização, né? A comissão de transição ou qualquer um da população, conforme o regimento interno do Tribunal de Contas dos Municípios, pode denunciar, e o Tribunal de Contas tem atuado de forma veemente nesse ponto aí, impedindo, anulando os atos administrativos, suspendendo através de cautelares esses atos. A questão de contrato sem licitação. Olha, veja bem, o contrato sem licitação, a dispensa de licitação, ela deve ser motivada, ela só pode acontecer em casos específicos de calamidade, de emergência. Se for verificado qualquer situação de ilegalidade, evidentemente também que pode ser suspenso e merece haver a suspensão desses atos. E aí nós temos o órgão mais próximo para legitimar isso, é o Tribunal de Contas dos municípios. Eu queria saber a punição, porque a gente vê, por exemplo, hoje a gente vê uma má vontade por parte do prefeito. Por exemplo, o caso do Refis aqui em Goiânia é um outro problema. Inclusive, parece que vai ser judicializado, porque o prefeito eleito quer um parcelamento maior, um desconto maior também para quem pagar o Refis no próximo ano, e o atual prefeito Rogério Cruz diz o seguinte: não, isso vai confundir o contribuinte. Eu nunca vi o contribuinte que vai ter uma facilidade maior para pagar com juros menor a parcela do seu IPTU, por exemplo, ser confundido por um desconto a mais que ele vai ter, ou um parcelamento maior. O que justifica isso? Porque a Câmara diz que sim, o prefeito diz que não. O que fazer? E há um problema aí, né? Um conflito político, um conflito de competência. Exatamente. Pois a ordem tributária municipal é de competência de quem? É de competência do Poder Executivo. Exatamente. De encaminhar para a Câmara, que vai via a lei autorizativa, né? E o Refis nada mais de que descontos em juros e multas até 95% daquele valor é facilidade de parcelamento. O refinanciamento da dívida. Até para incentivar quem não pagou a regularizar a situação. Sim. Né? E arrecadar mais. É algo normal. E agora o que eu estou assistindo, o que nós estamos assistindo nesse final de governo é uma motivação por penalizar a população pela escolha que ela adotou para os próximos anos. Você acha isso? Que tenta penalizar? Você está vendo luz de Natal? Exatamente. Cadê a tradicional árvore do Vaca Brava? Onde que ela está? Cadê as luzes de Natal, por exemplo? O prefeito fala que não vai gastar com luz de Natal. Luz de Natal compromete o orçamento, porque não tem dinheiro. Você demitir por um ato único 2.000 servidores posterior à campanha. Essa pessoa, assim, me desculpe, quem deveria estar preso era Rogério Cruz. Quem deveria estar preso era o Denis Pereira, não era só o Polara, não. Então, assim, é muito grave o que está acontecendo com Goiânia, e nós estamos vendo pessoas aí como Sandro Mabel esperneando para poder garantir direitos
que essa cidade sempre teve, independente da mudança de governo. Então é um absurdo o ponto que nós chegamos nessa cidade. É um absurdo. É um caso realmente daquela cena que nós assistimos ontem, por ser deprimente. A gente nunca esperava que Goiânia chegar a esse ponto. Tem um secretário, uma pessoa que se espera, ser qualificado de ser algemado, preso, mantido à prisão, com os outros por desvio, enquanto pessoas estão morrendo na fila de saúde. Deveria estar preso há muito tempo. Assim como o secretário da infraestrutura, assim como o presidente da Comurg, e isso tem que ser solucionado. E eu espero muito, eu estou vendo Sandro Mabel organizar uma equipe muito técnica e preparada e aquém de interesses políticos para poder gerir essa cidade. Apesar da composição da campanha. É uma expectativa? É uma expectativa. Mas isso eu vejo que isso só é realizado por grandes gestores. Então ele vai conseguir conciliar a parte política junto com essa parte técnica. A equipe jurídica que ele está alinhando ali é muito preparada para poder trazer os sabores que nós precisamos para a nossa cidade. Eu vou até sair um pouquinho dessa parte da transição aí, a conversa tá ficando boa. Eu vou te perguntar, você acha que vai ter mais prisões depois do fim da gestão Rogério Cruz? Tenho certeza. Você acha que o Rogério Cruz vai ser preso? Não. Vai ser... Nós vamos assistir uma situação de Rogério Cruz, primeiramente, de esquecimento. Eu vejo que daqui 2 anos as pessoas vão olhar para trás, não vão se lembrar da existência de Rogério Cruz. Que foi um pouco que aconteceu com o Paulo Garcia. Um pouco, apesar de Paulo Garcia, ele tinha uma essência de goianidade, da cidade, mas por falha da administração, você olha para trás e você só vê Iris Rezende e Nion Bernardes. Então você teve esse ato aí, essa lacuna na história. O Rogério Cruz vai ser esquecido pela população. Agora, os gestores das pastas, os gestores dos contratos, eu não tenho dúvida que haverá prisão. Primeiro que o Poder Judiciário está motivado a aplicar a lei. Essa juíza que aplicou essas prisões aqui em Goiânia, ela é competentíssima, ela é muito séria e ela aplica a lei ao critério máximo em defesa do coletivo. Então eu vejo que o Poder Judiciário está motivado para poder resolver esse tipo de comportamento da administração pública que em Goiás é inadmissível. Assim como o Ministério Público. O Ministério Público é um órgão que eu respeito muito, já falei isso várias vezes, né? Às vezes tem seus exageros, seus atropelos, mas nesse caso de Goiânia eu achei que ele deixou um pouquinho para trás. Deveria ter sido mais altivo, teve mais altivez. Isso deveria ter acontecido antes. Deveria ter acontecido antes. Não deveria ter sido Polícia Civil que ter feito essa investigação. Quiçá nós tivéssemos um promotor de justiça, que eu não sei quem é que é o responsável por esse zelo patrimonial de Goiânia, não sei quem que é o promotor de justiça, a crítica não é a pessoa do promotor, mas o Ministério Público ter mais altivez com Goiânia. Porque nós não precisávamos chegar a esse ponto que nós chegamos na nossa cidade. Tem uma repercussão nas redes sociais sobre terem algemado o secretário. Muita gente saiu em defesa, afirmando que não tinha necessidade, que ele não é de alta periculosidade. Qual que é a sua avaliação dele ter chegado algemado ali? Você acha que precisava? Foi uma humilhação pública? O que eu penso em relação a esse ponto ali? As prisões, elas são temporárias, né? São provisórias, são temporárias, são medidas cautelares que são adotadas para poder fazer a investigação. Por outro lado, existe o procedimento operacional padrão da polícia, né? Militar, a polícia penal, elas têm os procedimentos deles e de atuar com igualdade. Então, o bandido, né, o estuprador, aquele que tem de periculosidade, o assaltante, ele é tratado igual a todos. Os idosos, as pessoas da mesma forma. Eu sou contra essa exposição, porque depois a pessoa é inocentada. Nós temos que partir agora, eu fiz a crítica, porque eu tô vendo a situação de Goiânia. Agora vamos defender a pessoa física, né? Nós temos que partir do princípio da Constituição Federal, da presunção de inocência, né? Nós tivemos hoje 5 policiais que foram inocentados, absolvidos em um dos processos. É muito bem que se fala, né? Porque tentaram linkar
né, a morte de um cidadão, de uma situação específica lá em Anápolis. Pode falar, o caso do Fábio Escobar, né? Com o caso do Fábio Escobar, primeiro, não tinha link nenhum. Segundo, vários juízes assinaram a sentença junto, não foi um juiz da primeira vara criminal de Anápolis, considerando que eles agiram em legítima defesa e com a técnica necessária. Então, 5 foram inocentados. Mas estava na capa do principal jornal da cidade, né, do estado. Eles saíram, eles foram algemados, eles foram presos preventivamente e agora são absolvidos. Então a gente tem que respeitar, as pessoas às vezes não entendem, mas nós temos que respeitar a presunção de inocência. Agora, quanto à exposição midiática, eu sempre sou contra. Eu acho que há um exagero, eu acho que aquilo ali é muito pior do que a prisão, aquela exposição midiática com eles com o linchamento público, né? Há um linchamento público. E ali, mas a população está linchando, é o que eu te falo, é igual a crítica que eu fiz agorinha em relação à não atuação de uma instituição necessária para a preservação do direito coletivo. Estão lixando ali a situação da saúde em Goiânia, né? Nem a pessoa nem sabe quem é esse secretário. As pessoas nem sabem quem é esse secretário executivo. Mas sabe como está a saúde lá no bairro dela. Agora, quem que é o responsável? Não pode se esquecer, entendeu? Há um líder chamado Rogério Cruz, na pior administração que nós tivemos na história da nossa cidade. Você falava do Paulo Garcia, e toda vez que eu escuto falar do Paulo Garcia, é sempre algo negativo da gestão dele. Eu acho que o Rogério Cruz vai ser lembrado dessa forma também. Quando citar algo negativo, vai vir o nome Rogério Cruz na cabeça das pessoas. Ou você acha que a população esquece? Primeiro, Paulo Garcia havia um vínculo político, histórico, social muito forte com a cidade. Ele foi presidente da Unimed, ele era médico, foi vereador de Goiânia, era ligado a um partido político que administrou Goiânia antes dele por 3 vezes, né? Darcy Acors, Pedro Wilson 1, Pedro Wilson, acho que 2, eu não lembro se foi reeleito o Pedro. Mas enfim, era a 3ª vez no mínimo da administração do PT em Goiás. Então ele tinha uma história. Esse prefeito atual, ele caiu de paraquedas no processo político. Ele era um prefeito biônico, né? É o vice que se tornou prefeito nesse primeiro dia do mandato e teve a oportunidade de fazer. Secretário de comunicação, ele trocou mais de 10 vezes. O secretariado horrível, dele, né? Ele teve mais de 100 secretários durante a administração. Entendeu? Esse secretário de finanças aí emporcalhou a cidade. O criminoso que foi feito. A Comurg nem se fala. A Comurg deixou de existir, limpeza urbana, todas as áreas. Não teve uma área. Eu quero que você me mostre uma única área da administração do Rogério Cruz que não teve envolvido em escândalo e corrupção, além de incompetência. Me mostre, me aponte uma. Vamos para o meio ambiente. Educação Educação com a compra de tantos livros, milhões de compras de livros anuladas também. Entendeu? Procon. Onde você quer ir para ver a corrupção de Goiânia? Onde? Só escolher. O governo mais corrupto da história desse estado. No SAMU, dinheiro federal. Todas as áreas do Rogério Cruz foram envolvidas em corrupção. Nós tivemos um super secretário aí que ele só não foi preso, eu não sei por quê. Porque assim, o que fizeram com a infraestrutura... Cadê o Goiânia Adiante? Cadê os milhões de empréstimo? Quer dizer, só no nome. Então nós chegamos assim... A nossa pauta hoje é transição, mas também é uma pauta de desabafo da população de Goiânia, porque nós estamos entrando no último mês do pior momento da história da nossa cidade. E a sensação é que esse final realmente foi abandonado, né? Pelo prefeito. Ele concedeu entrevista ontem falando assim... se defendendo. Estão esquecendo, eu estou trabalhando... eu não sei pra quem, só se for pra ele mesmo. Eu não sei pra quem, entendeu? E tudo que ele vai fazer, ele faz mal feito. Ele vai tocar violão, ele toca mal feito. Ele vai discursar, ele discursa mal feito. Ele vai gerir a cidade, ele gera de mau jeito. Os amigos dele é o pior, o partido dele é o pior do estado de Goiás, com um presidente nacional preso por desvio de fundo partidário. Até quando ele trocou de partido, ele trocou errado. Até quando ele trocou de partido, ele trocou errado. Então assim, não teve uma única ação positiva desse Rogério Cruz nessa cidade. Se tiver, me mostra. Eu acho que o Sandro Mabel, ele tem sido muito polido, sabe? Considerando assim, falando assim, é até uma pessoa boa, mas infelizmente a administração deixou a desejar. Pessoa boa nada, ele é mau, ele é ruim pra nossa, porque a pessoa quando deixa o lixo na porta da sua casa, a pessoa não tem espírito, deixa a pessoa morrer na porta da UTI, não faz nada.
Eu não posso falar que essa é uma pessoa boa. Danúbio, e o pessoal fala muito que ele praticamente não administrou. Quem administrou foi a igreja. Você tem esse pensamento também? Não tenho, não culpo a igreja. Sempre a desculpa vai ser a muleta, né? Não. Você vai ter um culpado, né? Você vai ter um culpado, entendeu? A igreja já saiu desse governo já tem muito tempo. Tanto que nem a igreja, praticamente, que tem quase 100 mil membros, votou nele. Né? O partido dele não quis ele, não aceitou ele. Republicano, exatamente, o partido da igreja. O partido dele, ele conseguiu falir 2 partidos, diminuir 2 partidos, por onde ele passou. A vereadora dele, atuante de excelência, a Sabrina Garcês, perdeu a eleição por fragilidade do partido, que era do Rogério Cruz, por ligação, né? Por essa estrutura que foi feita. A mulher dele não conseguiu se eleger. A mulher dele não se elegeu deputado estadual. O filho dele, senador Canedo, aquela pifa de voto. Gente, não, a igreja não é culpada. Não podemos. Eu sou contra, né, essa mistura de Estado e igreja. Eu acho que o Estado tem que ser laico. Jamais poderia ser governado por igreja. Respeito a igreja dele, mas a igreja não é a culpada do péssimo gestor e do frágil ser humano que ele é. Bom, a gente tá chegando ao final, a gente fala um pouco de transição aqui, depois falamos de política. É difícil conversar com você, a gente não entrar nesses assuntos aí, até porque suas conclusões são contundentes e muito importantes. Só pra gente finalizar aqui, voltando ao assunto da transição, qual que é o recado que você deixa para os futuros prefeitos? E para esse resto de mês aí, dezembro é um mês de muita conversa ainda em relação à transição. Qual que é a dica, a informação tanto jurídica como também de um especialista eleitoral para essas equipes de transição? Quais os cuidados e quais são os deveres que esse pessoal aí que está trabalhando na transição tem para poder fechar o ano e fechar o mandato de uma forma amigável e com melhoria para a próxima gestão? Uma cidade precisa ser planejada, e planejada para os próximos anos, não é para uma reeleição. O primeiro pensamento é esse: todo mundo trabalha para reeleição, ao invés de trabalhar para os próximos anos. Pensar, planejar e executar. Então a cidade ela precisa ser planejada, né? Para não que aconteça o que aconteceu no caso de Goiânia, né? Nós vimos numa crescente, de repente nós vimos a cidade aí à beira do caos. Você pode ver que a população ela tem sido muito responsiva, ela tem respondido nas urnas com aquele mau gestor, que é aquela pessoa que não cumpre o caráter de homem médio público, né? Então eu vejo que a administração ela deve ser planejada e não vista apenas no campo político. Pegar o caderninho do plano de governo e ver como eu vou executar essas ações, essas propostas, essas promessas que eu fiz para a cidade e planejar a dos próximos anos. Então eu não tenho dúvida que ter esse conhecimento e ter uma equipe técnica suficiente. Principalmente, gente, não adianta também ter equipe técnica. Alguns governos vão fazer um governo técnico, eu vou tirar pessoas políticas. Mas tem que quebrar a burocratização do Estado, né? O Estado é muito burocrático. Porque a pessoa tem que ser técnico político, né? Tem que ter os dois. Gente, vamos sem ser partidário, né? Eu não sou partidário. Mas vamos pegar os bons exemplos, né? Eu respeito muito esse bom exemplo do Ronaldo Caiado. Corrupção acabou? Não. Mas ela diminuiu bastante, entendeu? E a cúpula do governo não está impregnada dentro dela. Porque assim, a corrupção no setor público ela é inerente da existência do poder público. Eu não estou falando que é necessário, concordo, e não faça recorte das minhas falas depois. Não mude. A Alda não falou que a corrupção é inerente. Não. Mas o governo, o governo Ronaldo Caiado, por exemplo, ele conseguiu estancar algumas pontas muito importantes, conseguiu trazer soluções importantíssimas, respeitou os modelos anteriores de funcionalidade, como, por exemplo, as organizações sociais. Houve uma mudança de paradigma. Segurança pública nem se fala. O que é? E em segurança pública você começa a melhorar a qualidade de vida. Olha o centro da cidade, você tem prazer de voltar lá. Setores como aqui, o Jardim América, outros setores, você tem uma funcionalidade muito melhor. E você sabe, eu nem sei o nome do secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás. Ou seja, pessoas que estão lá para trabalhar e não para aparecer. E aí nós temos esse modelo, por exemplo. Então, a dica que eu dou para os próximos gestores, para os próximos prefeitos que vão entrar, é que siga os bons exemplos, né?
bons exemplos de governabilidade, bons exemplos que nós temos de governança, porque aí nós vamos ter os próximos anos bastante prósperos. Bom, eu já vou deixar o espaço aberto para você retornar aqui, se não der em dezembro, mas em janeiro nós vamos voltar a falar aqui, mas falar mais sobre política, porque você é além de falar da questão jurídica, eu gosto das suas avaliações políticas também, inclusive de críticas construtivas, né? Porque crítica todo mundo faz. Agora, quando você faz uma crítica construtiva, baseada na legislação, esclarece isso melhor para a população, a conversa fica muito melhor, porque eu gosto de perguntar, eu gosto de falar de política, mas de jurídico não é comigo, não. Há uma dificuldade, né? Assim, a advocacia e o direito, ele é muito engessado em normas, leis, e às vezes a população ela precisa ter uma linguagem melhor, mais aproveitada. Exatamente. É muito legal, popular, o princípio da legalidade, artigo 37, mas o que isso influencia? Não influencia em tudo. Ou seja, tá na lei, as pessoas têm que saber o funcionamento das leis, o funcionamento da cidade, e eu acho isso muito importante. Então é uma satisfação, eu quero estar sempre em volta dessa mesa de debate. Não é todo veículo de comunicação que consegue construir e sentar para poder discutir temas importantes e com liberdade. Eu acho muito importante. Você falou muito bem. Todas as críticas aqui não são pessoais, elas são totalmente assim, construtivas. É crítica de fornecedor. Exatamente. A população, ela precisa ter essa consciência que o Estado público ali, a prefeitura municipal, o funcionamento do Estado está ali para servir a população. Eu falei fornecedor, mas na verdade consumidor. Nós somos consumidores do poder público. Exatamente. E como fornecedor, o poder público ele tem o dever de atuar com legalidade, com transparência, com economia, porque o dinheiro que está lá, nós falamos aqui de várias moedas de troca, de vários elementos, mas principalmente de refis, de tributos, de recursos, de 10 bilhões de orçamentos, LDO, tudo isso aí sai de onde? Do nosso bolso. A partir do momento que nós acordamos, apertamos o botão da luz da energia, ali já vai 17% de ICMS ali, você já está pagando essa conta pública. A partir do momento que você paga a conta pública, você deve fazer o quê? Participar. E jamais aceitar que um governante faça o que foi feito na cidade de Goiânia, porque está lá para nos servir, entendeu? Utilizando do nosso dinheiro público. Se me desse o dinheiro dos meus impostos para eu limpar a minha rua e para eu cuidar da minha luz de Natal, e era programas que nós tínhamos em Goiânia, né, de isenção, exatamente, de PTU em até 100% para quem fizesse o melhor projeto de Natal, de iluminação. Hoje nem se fala mais isso. Não se fala, nem a parte do poder público está sendo feito, enquanto nós temos ali prisões com dinheiro em espécie, R$500 mil na casa de um presidente de uma companhia e super salários de 40, 60, 100 mil reais. Isso, eu falava das luzes de Natal, eu lembrei ali do Vaca Brava, tem umas luzes de Natal lá, mas aquilo lá não foi a prefeitura não, viu? Foi uma empresa privada que colocou lá, que em volta do shopping ali. Sim, lá na Alphaville também eles colocaram. Não foi a prefeitura não, tá? A prefeitura não fez absolutamente nada, né? De Natal. Se fez, de forma eu não tô sabendo. Muito singela. Dano, obrigado. Para você que nos acompanha, você sabe. Até o nosso próximo encontro. Um abraço.